5 erros comuns que imigrantes cometem ao chegar aqui em Portugal, e eu espero que você, depois de assistir esse vídeo, não cometa esse erro se você está pretendendo vir morar em Portugal, tá bom? Eu vou estar falando aqui nesse vídeo 5 erros que são muito comuns, que devem ser evitados, tá? Para quem pretende vir morar em Portugal, e espero ajudar vocês. E para quem não é inscrito ainda no canal e está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve, dá essa força, ou para quem já assistiu algum outro vídeo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa força para mim, tá bom? Eu estou fazendo o canal querendo crescer e o apoio de vocês é muito importante. E deixa um like, encaminha esse vídeo para quem está também nessa caminhada, pretendendo vir morar em Portugal, se planejando, tá bom? Que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito vocês. Então vem comigo. Bom, pessoal, o primeiro erro, que é o mais básico de todos, é não ter um planejamento financeiro. Pessoal, quem pretende vir morar em Portugal, não só em Portugal, acho que em qualquer país, né? Quando você vai migrar, você tem que ter um planejamento financeiro, né? Eu sei que aqui no YouTube vão ter vídeos de pessoas que chegaram há 4, 5, 6 anos atrás e trouxeram 200, 300, 500 euros e conseguiram fazer a vida aqui. Hoje a realidade está bem diferente, né? Os aluguéis estão muito mais caros, a alimentação aumentou, as regras, né, mudaram. Então, assim, você vir com pouco dinheiro é uma péssima ideia, né? Faça um bom planejamento financeiro, procure se informar os preços de arrendamentos para onde você está vindo, né, para onde você está imigrando. Aqui em Portugal, vou trazer para a realidade da cidade que eu moro, que é Setúbal. Se você quer alugar em um apartamento, um T1, né, um T2, você não vai encontrar nada aí por menos de 700, 650 euros, isso os mais baratos, né? Vamos colocar mais de 700 euros. Então, assim, para você alugar um apartamento, não é só você ter 700 euros na mão. Normalmente você vai precisar de uns 3.500 euros, porque eles pedem 2, 3 calções adiantados, 1, 2 rendas adiantadas, às vezes pede a primeira e a última renda adiantada e mais 2, 3 calções, ou seja, esses 700 euros se multiplicam por 3, por 4, por 5. Então, só para entrar no apartamento você tem que desembolsar aí 3.500, 4.000 euros, né? Então, estejam cientes disso, não cometa esse erro, traga uma boa reserva financeira, uma reserva aí para você se manter durante uns 2, 3 meses, pelo menos, né? E tenho muita ciência disso, isso é muito complicado, porque tem muita gente que chega aqui com pouco dinheiro e depois acaba passando dificuldade, passando necessidade, né? A gente vê aí alguns casos recentes que passaram na mídia de pessoas dormindo em tendas, em barracas, são pessoas que não fizeram um bom planejamento financeiro. Portugal tem um custo de vida melhor do que no Brasil, você tem o custo de vida é menor, você tem um poder de compra maior, mas para você atingir esse poder de compra, você tem que atingir uma estabilidade. Para você atingir essa estabilidade, o seu início aqui vai ser crucial. Então se preparem financeiramente. Depois eu posso até dar detalhes melhor sobre esse tema específico. Acho que esse tema, esse tópico, ele rende um vídeo só sobre isso, né? De como você pode fazer um bom planejamento financeiro. Se você tiver interesse nesse ponto, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo especificamente só sobre esse tópico, destrinchando ele bem direitinho, como é que você pode fazer um bom planejamento, dando umas dicas só sobre isso, tá bom? E vamos lá, vamos para o segundo ponto. Bom, pessoal, o segundo ponto tem um pouquinho a ver com o primeiro, né? Primeiro, você tem que ter um bom planejamento financeiro. E o segundo ponto, fazer uma boa escolha da cidade que você vai morar, né? Muitas vezes as pessoas escolhem a cidade só pelo custo de vida ou por localização. Eu vou para Lisboa porque lá tem mais oferta de trabalho, não precisa de transporte particular, o transporte público funciona, porém aí você começa a entrar nos outros pormenores. Lisboa tem um custo de vida muito alto, os arrendamentos são muito caros. Às vezes a pessoa quer vir trabalhar numa determinada área específica e escolhe uma cidade que não tem trabalho nessa área específica, então acaba não encontrando trabalho ali naquela cidade, entendeu? E isso é um erro. Muitas pessoas às vezes vão para uma cidade pelo custo de vida ser menor, mas não levam em consideração a questão de transporte, né? É uma cidade que não tem uma rede de transporte público boa e a pessoa acaba ficando distante. Vai precisar comprar um carro e às vezes não se planejou financeiramente, não tem dinheiro para comprar um carro, ou comprou um carro, mas é um carro velhinho que fica dando problema. Então, assim, escolham bem a cidade que vocês vão morar, procurem na internet sobre
ofertas de trabalho, quais as áreas que essa cidade é boa para trabalhar, se é indústria, se é turismo, se é comércio. Faça um estudo, não venham assim de forma aleatória, não escolha a cidade de forma aleatória. Isso é muito importante, isso vai ser crucial. Eu já vi casos aqui de pessoas recém-chegadas que foram para uma cidade, não encontraram trabalho lá, em um mês mudou para outra cidade, não encontraram trabalho lá e depois mudou para outra cidade e ficou rodando, gastando dinheiro, passou por dificuldades. Então não cometa esse erro, procurem, se informem sobre a cidade que vocês estão pensando em morar, principalmente sobre essa questão de mercado de trabalho, como é que funciona lá, e transporte, mercado de trabalho, transporte e preço de arrendamento. Levem em consideração esses 3 pontos. Se vocês conseguirem unir essas 3 coisas, tem tudo para dar certo. Terceiro ponto que muita gente comete esse erro, pessoal, é impressionante, é chegar aqui e achar tudo barato. Tudo barato, sair gastando dinheiro que trouxe do Brasil, começar a gastar. Assim, como eu falei, o custo de vida aqui, o poder de compra aqui, na verdade, ele é maior do que no Brasil, sim. Mas depois de a gente estar aqui, depois de uns meses, é que a gente entende mais ou menos a questão dos preços. A gente chega aqui e, sei lá, por exemplo, vai no supermercado e vê lá uma barra de chocolate Milka por 2,50, por 3 euros. Nossa, isso aqui é muito barato, no Brasil é 20 reais. E na nossa cabeça, o nosso cérebro, ele automaticamente associa os 20 reais com 2,50 e não é a mesma coisa. E não vale a pena você fazer aquela conversão. Ah, mas mesmo convertendo 2,50 vezes 6 vai dar tanto, vai dar ainda é mais barato do que no Brasil. Mas, pessoal, é, assim, é barato? É. Mas é barato depois que você já está ganhando em euro e você consegue medir mais ou menos o impacto que aquele produto causa no seu salário, né? A gente tende a achar tudo muito barato e tudo, e assim, de uma certa forma até é, né? É mais barato do que no Brasil, mas no começo, no início, quando você trouxe o dinheiro do Brasil para cá, você tem que meio que fazer uma conversãozinha. Poxa, esse aqui é o dinheiro que eu trouxe do Brasil. Vale a pena eu gastar com isso? Dá uma segurada, né, nessas coisas mais supérfluas, né, chocolate e tal. Esse é meu ponto fraco, né? Eu sou chocolate, adoro chocolate, biscoitos, essas porcariazinhas, essas besteiras. E para mim foi eu gastar o dinheiro com isso. Mas não cometa esse erro. Tenta segurar, né? Gastar mais com o que é básico, com o que é essencial. Essas coisas deixa um pouquinho para depois, quando você está ganhando já em euro e tudo, aí você consegue mensurar ali, ver como é que aquele produto consegue encaixar ali na sua renda, né? No quanto você ganha. Mas, enfim, no começo a gente ainda tende a achar tudo muito barato, aí sai gastando muito dinheiro com coisa desnecessária e quando se vê o dinheiro acabou. Acabou e a pessoa fica ali meio que com dificuldade, não dá. Sabe aquela história de, meu Deus, eu não sei nem para onde foi meu dinheiro. É nisso, é nessas pequenas coisas que a gente vai gastando e não vê teoricamente o dinheiro indo embora. Quando vê, já foi, já acabou. Então, assim, não cometa esse erro. Tenha os pés no chão, deixa para gastar com essas coisinhas um pouquinho mais na frente, quando você já estiver trabalhando, ganhando em euro. Principalmente porque aqui em Portugal tem uma grande vantagem, né, que é os produtos de marca branca. Os supermercados, eles fabricam os produtos inspirados nos produtos originais, né? Então, vou dar um exemplo aqui, o biscoito Oreo, né, no Brasil. Ele tem aqui também, mas nos supermercados eles têm a imitação do Oreo. E é bom também, a qualidade é muito boa e é bem mais barato. Então, assim, você pode no começo fazer essas trocas, né? Pegar o produto de marca branca e tal, e deixa para comprar o produto de marca um pouquinho mais para frente, quando vocês já estiverem ganhando em euro, estiverem mais estabilizados, tá bom? Quarto item, galera, quarto tópico, que isso é importante. Muita gente às vezes vem para cá sem saber os documentos que tem que tirar. Se informem sobre documentos. Eu já vi casos aqui de pessoas que chegaram aqui e não sabiam nem o que era um NIF, não sabia o que era um NIS, não sabia como é que fazia para tirar um NIS, como é que fazia para tirar um NIF. Então, assim, é impressionante. Para quem está se preparando, para quem está estudando e já sabe essas coisas, parece tudo muito óbvio. Ah, não, mas isso é muito óbvio e tal. Pessoal, mas é impressionante. Tem muita gente que vem e não sabe quais documentos tem que tirar, não sabe como tem que tirar esses documentos, não sabem para que servem esses documentos. E muitas pessoas passam dificuldade por isso. Por exemplo, o NIS, que é o número de identificação fiscal, perdão, o NIF é o número de identificação fiscal, o NIS é o número da segurança social. Você tem que ter esse número, aliás, os dois, né? Você tem que ter para conseguir trabalho. Se você não tiver o NIF e o NIS, você não consegue trabalho.
E assim, você tem que saber esses detalhes, tem que saber como é que faz para tirar esses documentos, onde é que tira, como é. Procure essas informações antes de vir. Não venham e fiquem e chegar aqui para depois saber como é que tem que fazer, porque isso é muito importante. Tem gente que chega e não sabe, e depois tem documentos que você precisa de alguém para auxiliar a tirar aquele documento, né, para assinar, por exemplo, o NIF. Você tem que ter alguém que assine ali por você. E às vezes a pessoa vem sozinha, não conhece ninguém, não sabe nada, e às vezes tem que gasta aí 200, 300, 500 euros para pagar uma pessoa para fazer o NIF para ela, né? Isso é muito importante. Parece bobagem para quem já está aí mais adiantado na preparação, mas tem gente, eu presenciei pessoas aqui, inclusive no banco, que foi tentar abrir uma conta e não sabia o que é que precisava de documentos para abrir uma conta. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte de documento, onde é que tira, o que é que precisa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês respondendo, tá bem? E como é que funciona essa parte de documentos, onde é que tira, o que é que precisa para abrir conta no banco, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, pergunta aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Bom, pessoal, e o quinto item, o quinto erro, né, que vocês não devem cometer ao chegar aqui em Portugal é não se adaptar à cultura. Pessoal, isso é importante também. Eu vou falar em relação a brasileiros, né, que é o meu caso, eu sou brasileiro, né? E assim, tem muita gente que vem do Brasil para cá e quer trazer o Brasil junto. Pessoal, a gente está mudando do nosso país para outro país, a gente tem que se adaptar à cultura daquele país. A gente tem que. Eu não estou falando que a gente tem que falar igual os portugueses, que a gente tem que comer Não, não é isso. Mas você tem que se adaptar. Por exemplo, aqui, quando a gente vai para a praia, é proibido usar caixa de som na praia, ouvir som alto na praia. No Brasil isso é muito comum. Talvez em algumas praias no Brasil seja proibido, mas de um modo geral, às vezes você vai no Brasil e tem ali 4, 5, 6 pessoas, cada um com uma caixinha de som tocando uma música diferente e tal. Isso aqui é proibido, é proibido. A polícia pode lhe aplicar uma multa e tudo. Então tem gente que às vezes ainda chega aqui e insiste nisso. Vai pra praia, leva uma caixinha de som, coloca lá o som alto tocando, né? E aí acaba importunando as outras pessoas que estão ao redor, né? Pode até não ter a polícia ali na hora para aplicar uma multa, mas incomoda as pessoas que estão ao redor, principalmente os portugueses, porque isso não é cultura deles. Então, assim, a partir do momento que você chega aqui e faz isso, você está incomodando as pessoas locais, você está incomodando os portugueses, e isso acaba contribuindo. Tem gente que diz, português não gosta de brasileiro, não sei o quê, todas essas coisas de xenofobia, mas é porque, infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem respeitar a cultura deles, o jeito, e acaba infringindo essas pequenas regras de convivência social e contribui para isso, né? Para esse mal-estar entre brasileiros e portugueses, portugueses e angolanos, e enfim, qualquer que seja a nacionalidade. Então a gente tem que saber se adaptar, a gente tem que saber como é que funcionam as coisas aqui e se adaptar ao jeito deles, né? Um outro exemplo, por exemplo, você vai atravessar uma faixa de pedestre aqui, os carros param e tal. E no Brasil, pelo menos na cidade que eu venho, Fortaleza, é muito difícil um carro parar na faixa de pedestre, a não ser na Avenida Beira-Mar. Mas nas outras cidades, nos outros pontos da cidade, se você for atravessar a faixa e não tiver cuidado, o carro passa por cima de você. E aqui não, você tem que ter muita atenção no trânsito, porque funciona de uma maneira diferente. A rotunda, né, que é a rotatória no Brasil, aqui ela funciona também de uma maneira diferente. Então você tem que saber esses pontos, né, essa parte da cultura, dos costumes, e se adaptar o quanto antes possível para criar uma boa convivência, né, uma convivência harmoniosa, tanto com os portugueses, como com os angolanos, com o cabo-verdiano, com qualquer outra nacionalidade, né? O Portugal tem essa questão multicultural, tem imigrante de todo lado, mas é importante quem vem para cá, seja brasileiro, seja angolano, cabo-verdiano, sei lá, de qualquer país que seja, você vir e se adaptar à cultura daqui e não querer implantar a cultura do seu país aqui ou em qualquer outro lugar, né? Eu estou falando de Portugal, porque eu moro aqui, e estou especificando também caso Brasil e Portugal, porque eu vim do Brasil e estou em Portugal. Mas isso vale para qualquer lugar que você for e de qualquer lugar que você venha, tá bom? Então, assim, tenha isso em consideração, né? Se adapte à cultura local, tenta ver a questão da alimentação também, tal. Não é que você seja obrigado, eu pelo menos aqui, todo dia eu como arroz, feijão, carne, as mesmas coisas que eu comia no Brasil. Mas eu gosto de conhecer a cultura culinária portuguesa, né? A culinária portuguesa é muito boa, vale muito a pena, tem muita coisa gostosa. Mas é isso.
principalmente essas regras de convivência em sociedade, a gente tem que se adaptar. E eu tenho certeza que vocês, levando em consideração esses 5 itens, essas 5 dicas, vai ser muito mais fácil vocês se darem bem aqui em Portugal, tá bom? Espero ter ajudado a vocês. Como eu repito, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa um like, manda para aquela pessoa que vai ajudar também ela, tá bom? E até o próximo vídeo.